Muito bem, vamos então passar para o comportamento de condicionamento operante. Então, é um outro tipo de aprendizagem associativa, né? Aquele que demanda a associação entre um evento e o comportamento que está sendo expresso, mas agora a consequência é que vai modelar o comportamento. Então, o que acontece depois que o indivíduo faz o comportamento é que vai reforçar o comportamento ou vai inibir que ele aconteça novamente. Quem começou a estudar o comportamento do condicionamento operante, né, foram alguns pesquisadores que trouxeram essa associação do efeito do comportamento para a resposta comportamental subsequente. Então, como que os comportamentos acabam sendo influenciados pelas consequências desses mesmos comportamentos. Então, a consequência é a principal razão para o comportamento acontecer ou deixar de acontecer. Tá? Por exemplo, vir assistir essa aula te dá benefício, você está aprendendo, a aula é legal, e aí você vai procurar conhecer outras aulas. Ir a um restaurante, comer uma comida agradável, gostosa, barata, você vai voltar no restaurante. Ligar o rádio e escutar uma música que você gosta, você vai voltar a procurar aquela rádio. Mas você liga o rádio e escuta a hora do Brasil, você não quer mais ligar o rádio, né? É muito chato. Você convida alguém para sair, e o indivíduo sai com você, vocês têm um bom tempo, uma boa noite, né, uma boa balada, você volta a convidar. Você convida alguém para sair, ela sempre está cansada, sempre está com dor de cabeça, a pessoa nunca quer sair com você, você vai deixar de chamar. Então, existem dois componentes no condicionamento operante. A resposta, que produz consequências, e as consequências que vão servir para aumentar ou diminuir a resposta, ok? A resposta ela varia de acordo com a repetição. Como não é uma resposta reflexa, cada vez que o indivíduo executa o comportamento, ela é diferente. Quem primeiro estudou o comportamento de condicionamento operante foi Thorndike em 1890, mas ele não fez a denominação do comportamento como um tipo de comportamento operante. Ele falava apenas no reforço e do comportamento que o indivíduo apresentava. Como que ele estudou esse comportamento? Ele achou muito interessante porque ele armazenava os gatos, que eram os animais experimentais, em gaiolas, né? E esses gatos que ficavam aguardando dentro da gaiola, eles começavam a mexer lá dentro, a cutucar a gaiola tal, até o momento que eles batiam a mão numa travinha que levantava o fecho, o ferrolho aqui da porta da gaiola e o gato conseguia escapar. Ele achou interessante e começou a observar quanto tempo era necessário para o gato conseguir escapar. E aí ele anotava, né, os trials que o gato tinha para conseguir escapar. Ele via que no início era bem por chance, não tinha uma regra. Às vezes demorava mais, às vezes demorava menos. E aí, por tentativa e erro, em determinado momento, o gato começava a ficar bom em abrir, ele começava a aprender o que ele tinha que fazer para conseguir abrir a gaiola. E ele trouxe essa informação como um reforço do comportamento. Só mais tarde, em 1920, que o Skinner cunhou realmente o termo condicionamento operante e classificou as duas categorias, né? Aquela que era estudada por Pavlov como um comportamento clássico pavloviano e o comportamento operante, que era voluntário, controlado por consequências. Então, as consequências do comportamento elas são de dois tipos. Elas podem reforçar o comportamento ou elas podem enfraquecer o comportamento. Então, são chamadas de reforçadoras ou são chamadas de punitivas. Por exemplo, pressionar uma barra e receber comida dentro de uma gaiola. Pressionar a barra é a resposta comportamental, a comida reforça o comportamento de pressionar a barra. Mas se o indivíduo que pressionar a barra receber um choque, essa punição recebida inibe, enfraquece o comportamento de pressionar a barra. Tá? Então, geralmente, a gente fala do comportamento de condicionamento operante em relação ao efeito dele, ao comportamento. Comportamento, a execução da tarefa é o que tem de mais importante e não o indivíduo em si. Então, quando você vai falar com um indivíduo, uma criança ou com alguém, um aluno, ou seja lá com quem for, você tem que reforçar para ele que é o comportamento dele que está desatualizado, que está errado, que está chamando a atenção. E você pune, então, o comportamento e não o indivíduo. E aí uma turma fez um condicionamento operante com um professor que eles tinham. Esse professor era um professor que adorava ficar no púlpito dando aula. Ele não saía do púlpito de maneira nenhuma. E aí os alunos decidiram modificar a expressão facial durante a aula a ponto de modificar o comportamento do professor. O que eles fizeram?
Quando o professor estava no púlpito, eles faziam cara de chateado, bocejavam, espreguiçavam, como se a aula tivesse super cansativa. Quando o professor se movia um pouquinho do púlpito, todo mundo acordava e ficava alerta e fazia, né, cara de interessado. E aí o professor, sem notar, foi ficando longe, 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 longe do púlpito, terminou a aula, ele estava do outro lado da sala. Foi a aula que ele mais se movimentou quando os alunos fizeram o teste com o próprio professor. Então tem algumas coisas importantes aqui, né? Primeiro, a relação do reforço e do comportamento. Então, sempre a gente tem que levar em consideração que a resposta comportamental vai depender da espécie e vai ter que ter uma relação com o tipo de reforço que a gente está dando. Então, animais que têm fome, eles costumam fazer o quê? Cavar, rodar, inspecionar, lamber, né? Eles não vão fazer um comportamento, por exemplo, de marcação de cheiro. Ou eles não vão fazer grooming durante a fome. Então, para você associar o reforço alimentar com um comportamento específico, ele tem que estar relacionado aos comportamentos naturais que a espécie expressa durante aquela condição de busca de alimento. Tá? E outra coisa importante é a contingência, ou seja, é o tempo entre o reforço e punição e o comportamento executado. Né? Então não adianta nada eu punir o cachorro que fez xixi no meio da sala horas depois dele ter feito xixi. Ele não vai entender que o problema foi o xixi. E aí ele não vai conseguir ser condicionado. O terceiro item aqui é a desvalorização do reforço. Então são mudanças nas expectativas que vão levar a uma resposta comportamental. Por exemplo, o indivíduo é colocado para correr e quando ele corre bastante, ele recebe um amontoado de recompensa grande. Se ele corre devagar, ele recebe um amontoado de recompensa menor. Ele passa a correr mais. Ele passa a responder com maior tempo de corrida para receber uma recompensa melhor. Mas se você fizer o contrário, você dá a mesma recompensa, tanto faz se ele corre rápido ou se ele corre devagar, ele vai passar a correr devagar para poupar esforços. Ele não vai conseguir ser condicionado a montantes de expectativa diferenciados. Né? Por outro lado, se você aumenta a resposta a recompensa ao longo da resposta comportamental, isso pode fazer variar ainda mais a resposta motora. Então, você dava uma recompensa menor e passa a dar uma recompensa cada vez maior conforme esse indivíduo passa a correr mais ou executar o comportamento que você quiser de maneira mais efetiva, ele vai ganhando cada vez mais aptidão em fazer. O quarto item é o desamparo aprendido. Então, são situações negativas que não são controladas e que acabam produzindo a sensação de desamparo. O indivíduo deixa de responder porque ele acha que nada mais vai resolver. Então ele perde o controle, ele perde a motivação para fazer uma tarefa, ok? Então isso foi muito testado com ratos, né? Em que se colocava um rato numa gaiola com duas áreas, né? E se o rato sai de uma área para outra, uma área preta e uma área branca, ele sai da área preta e vai para a área branca, ele recebe uma punição. E aí ele volta para a área preta. Então ele sabe evitar a punição. A partir do momento que ele é punido nas duas áreas subsequentemente, ele deixa de ter a motivação em sair, porque ele acha que se ele sair, ele vai continuar sendo punido. Então ele é tão punido naquele momento que ele deixa de ter a motivação para sair. É como esse caso do elefante aqui, né? Ele está tão desmotivado que ele não está nem tentando se livrar desse preguinho que com certeza ele conseguiria. Um outro item aqui é o cronograma de reforço que determina a resposta comportamental. Então, na fase em que você está ensinando o indivíduo a responder, você precisa de consistência, você precisa todo dia, várias vezes, fazer o condicionamento, dar a resposta de reforço. Depois que o condicionamento está estabelecido, você pode reduzir. Então, o indivíduo já fez a ligação com o reforço, ele já aprendeu, e aí você passa a oferecer a recompensa a cada tempo mais prolongado. Então, uma a cada 3 vezes que o indivíduo faz, uma a cada 10 vezes que o indivíduo faz, e vai conseguindo fazer um montante de vezes bem menor, até que o indivíduo faça o que você quer automaticamente, sem você precisar dar o reforço. Ele vai ter o reforço automaticamente. Né? Então, jogadores compulsivos são assim,
Batedores de beisebol são assim. Crianças que você precisa educar são assim também. Você pune uma vez, pune 2 vezes, pune 3 vezes, depois você não precisa mais punir porque ela já sabe que ela não deve fazer não deve apresentar aquele comportamento. Tá? Essa punição muitas vezes acaba sendo associada a um comportamento que se torna um comportamento supersticioso. Né? Então, geralmente, esses itens mostrados aqui, eles são associados à evitação da superstição, evitação de uma situação ruim, né? Então eu uso uma figa para que me dê sorte, por exemplo. A figa não vai dar sorte, não tem nada a ver. Ou eu não uso uma roupa porque aquela roupa me dá azar. Né? Ou eu ponho um Buda sentado em cima de uma moeda para ver se eu ganho mais dinheiro. Isso não vai acontecer, não tem nada a ver uma ligação do comportamento com esse reforço. Mas por ter acontecido alguma vez, os indivíduos começam a fazer parte, né? Fazer repetição daquele comportamento. Um outro elemento importante é o estímulo discriminativo, que pode ser usado quando eu quero associar um elemento externo a um comportamento. Então, por exemplo, o som pode ser um elemento discriminativo para que quando o indivíduo escute o som e aperte a barra, ele receba a comida. Então, a recompensa é comida. Mas ele só vai funcionar se tiver o som associado. Então, somente no horário do som, a barra pressionada leva à presença da recompensa. Se eu ligo a TV às 8 horas da noite, eu vejo meu seriado preferido. Então, o estímulo discriminativo é 8 horas. Se eu ligar às 7, vai estar passando novela. Se eu ligar às 10, vai estar passando um filme que não me interessa. Só se eu ligar às 8 é que eu vejo meu seriado. Então, o estímulo discriminativo para eu ter o comportamento é aquele ali das 8 horas. Tá? Então, perceber alguma coisa leva a fazer alguma coisa, que é a resposta comportamental, que leva a ter a recompensa de ganhar o que você deseja. Exemplo aqui, uma garrafinha de água para um gato que mia. Primeiro, você vai sempre espirrar a água na cara do gato, toda vez que ele mia, até o momento que ele aprende que se ele miar, ele vai receber uma esguichada de água, e aí eu só ponho a garrafa ali do meu lado e eu tenho o comportamento desejado. Né? Polícia, alta velocidade, me dá multa. Se não tiver a polícia lá, estímulo discriminativo, eu vou poder andar em alta velocidade e não vou receber multa. Então vamos unir essas ideias aí de condicionamento clássico e operante, tá? Som com comida leva à salivação. Som leva à salivação. Estímulo de condicionamento clássico. Som mais barra leva à comida. Comida como recompensa. Condicionamento operante, tá? Nesse caso, o som é estímulo discriminativo ou é estímulo condicionado? O que ele está gerando? A resposta que ele está gerando é o que me dá a resposta para essa pergunta. Existem 4 tipos de contingências do comportamento do condicionamento operante: as reforçadoras e as punitivas, as positivas e as negativas. Então, novamente, nesse caso, positiva é a expressão, negativa é a remoção do comportamento. Então, eu tenho aqui reforçadora positiva. Eu tenho uma barra que, se pressionada, me dá comida. Eu pressiono, tenho comportamento, eu tenho reforço. Eu ligo a TV, comportamento, eu vejo o seriado, reforço. Eu estudo comportamento, eu tiro nota boa, reforço. Ok? Eu também tenho a punitiva positiva. Eu aperto a barra, comportamento, recebo o choque, é punitivo, eu deixo de fazer, né? Eu teclo numa tecla do computador, desliga, perco tudo. Eu não vou mais fazer. Então, a punição. O gato mia, ele recebe uma espreizada de água. É punição, ele deixa de fazer. Eu dou um tapa na abelha e recebo uma picada. É punição, não vou mais fazer o comportamento. Então, no caso do punitivo positivo, eu deixo de fazer porque eu recebi uma punição. Então, a punição está lá. Toda vez que eu fizer, a punição está lá. Por isso que ela é positiva. Ela adiciona a punição. E ela decresce a probabilidade de eu refazer. No caso da reforçadora negativa, eu carrego um guarda-chuva comigo e não sou molhado. Então, nesse caso, eu termino o estímulo aversivo, eu elimino, eu tiro, a negativa tira o estímulo aversivo e não põe o estímulo aversivo, como nesse caso aqui, né? Então, se eu carregar um guarda-chuva, eu não fico molhado. Se eu tomar um Tilenol, eu não tenho dor de cabeça. Eu faço para não ter. E a punitiva negativa é o não. Se eu não discutir com o meu chefe, eu não vou perder meu emprego. Se eu não brincar com a comida, eu vou ter sobremesa. Né? Se eu
Passar do prazo de entregar o paper para a revista, eu não vou ter o aceite do editor. Então é um não, não. Se eu fizer aquele comportamento, eu tenho